relação ao vídeo, Cláudio Ângelo e Bruno Torturra, a turma do Calma Urgente está confusa sobre a questão climática. Bossa Brasileira escreveu: vou ali fazer um frame para manter o buzz. Zoando com a linguagem aí do Cláudio Ângelo e do Bruno Torturra. Leonardo Passo, gostei muito das críticas feitas ao governo. Suponho que as minhas, né? Porque as dele eu não vi nenhuma. Marcos Rigo, achei o vídeo deles muito ruim. Eles estão muito bem inseridos no projeto de poder lulista. Só estão fazendo campanha. Eles não querem dizer que é preciso parar de financiar o agronegócio, porque esse é o maior problema, o agronegócio. Sim, e as hidrelétricas, né? Porque a gente está tratando da questão energética. Aí o Gustavo, sempre zoando, falou: se Lula tivesse uma bomba atômica, os demais países respeitariam o mapa do caminho. É porque Bruno e Gregório manifestaram recente apreço ao Jones Manuel. E Jones Manuel defende que o Brasil tenha uma bomba atômica, né? Aí Gustavo está dizendo: se o Brasil tivesse a bomba atômica, todo mundo ia fazer o mapa do caminho, porque quem tem a bomba atômica manda na porra toda. Qual é o grande problema do vídeo anterior? Isso aqui, olha. Cláudio Ângelo disse, em algum momento, se não fosse o Acordo de Paris, a gente estaria caminhando para tal situação. Mas como teve o Acordo de Paris, melhorou um pouco. Olha, dá uma olhada aqui na figura, tá? Aqui, ó. Isso aqui é aumento na concentração de gases de efeito estufa. Olha aqui o Acordo de Paris. Não mudou nada, não mudou nada. Seguiu a mesma tendência. Quem que o Cláudio Ângelo está querendo enganar? Uhum. Então, acho que cercar esse bicho, tornar a ideia de uma transição energética mais confortável. Confortável para você que não vive do lado de um grande rio amazônico destruído por uma hidrelétrica. Agora, se a tua transição energética não inclui grandes hidrelétricas na Amazônia, podia falar isso claramente, né? Cláudio Ângelo e Bruno Torturra, que inclusive veio aqui em Altamira ver pessoalmente os problemas de Belo Monte. Transição energética confortável. Sabe que Belo Monte já anunciou planos de construir uma nova barragem rio acima, né? Abriu as discussões. E fazer esses países entenderem que ninguém vai exigir que eles desliguem todos os poços amanhã, que precisa ser uma transição manejada, e a gente precisa encontrar o dinheiro para fazer, para reduzir a vulnerabilidade dos países, para reduzir a vulnerabilidade do sistema financeiro. Isso tudo vai ter que ser muito bem coordenado. Porque metade do sistema financeiro mundial está atrelado a combustível fóssil. Então, você desliga a Saudi Aramco num dia, no outro dia o HSBC cai. Tadinha, que barra! E aí é uma desgraça para todo mundo. É esse estudo mesmo? Tipo, a metade do mercado financeiro está atrelado ao... Essa é uma cifra de dois pesquisadores suecos, o Wim Carton e o Andreas Malm, que escreveram um livro espetacular chamado Overshoot, que eles dão esse número. É tipo metade do sistema financeiro. Se você ficar preocupado com o sistema financeiro, você não faz nada. O sistema financeiro quer o Porto do Tapajós, quer a Ferrogrão, quer a BR-319, quer a exploração de ouro aqui na Volta Grande do Xingu. Mas é porque... Claro. Né, empresta para... A mobilização de capital é muito grande. Né? Muito interconectado. Muito... Então essa é a ideia. Você estabelece os critérios e estimula os países a começarem a fazer os seus próprios mapas do caminho. Estimula os países a começarem a fazer seus próprios mapas do caminho. Então o Lula acha que ele inventou essa palavra mapa do caminho, agora cada país vai fazer o seu mapa do caminho, estimulado pelo Lula, né? Que é o galã do carnaval. Agora tá todo mundo besta. O Lula na avenida, o Bozo preso. Vocês são tão bestas. Não, e tem uma coisa muito óbvia que quando você fala, que eu sinto que não é nem no nível político alto, mas é no nível rasteiro das nossas conversas mesmo, de pessoas ansiosas. Quando a gente fala de fim de combustíveis fósseis, as pessoas literalmente não imaginam como. Então, assim, se tiver... Mas você tá falando das pessoas, Bruno, mas é justamente o que você faz. Como? Aí você fala em transição energética e energia limpa. O que é isso que estão chamando de energia limpa? Inclui hidrelétricas na Amazônia? Porque se inclui já não é limpo.
Não é limpo porque essa florestona aqui de dimensões continentais, cortada por hidrelétricas, hidrovias, rodovias e ferrovias, vai se acabar rapidinho. Isso vai ser desastroso para o planeta, mas antes de tudo para o Brasil. Um caminho, se tiver uma ideia, dá para fazer assim. Tem essa ideia, é um ponto de partida gigantesco para isso se viabilizar na cabeça das pessoas, porque eu sinto que grande parte do nosso problema de a transição é um certo fatalismo por uma falta de imaginação e de visualização de como o mundo pode de fato ser um mundo diferente, né? De como é que a gente chega num ponto. Porque todo mundo me fala isso, né? Fala assim, eu falo, tem que acabar com os combustíveis fósseis. E o seu carro é a quê? E o posto de gasolina, e o emprego e a Petrobras. Então, assim, tá. Então, aí, olha, essa vozinha dele seria para me zoar também, na hora que eu falasse hidrelétrica, né? A questão é, ele usa da imaginação para imaginar um mundo em que a hidrelétrica não cause desmatamento, né? Como que é um mundo que a hidrelétrica não causa desmatamento? Um mundo em que o IBAMA tem muitos recursos, aí você vê carros do IBAMA andando por biocombustíveis e tudo dá certo, né? Só que isso é excesso de imaginação pode levar a erros. E construir um monte de hidrelétrica na Amazônia é um grande erro, que vai acelerar a desgraça do Brasil. Mas tudo bem, para quem tem imaginação em pensar num mundo diferente. Está trabalhando sozinho quase, e eu aqui gravando um monte de vídeo. Eu vou ouvir trechos mais longos para eu poder render aqui um pouco mais no meu trabalho, né? E vocês vão fazendo aí a crítica por conta própria. Aqui um desenho, né? Vamos começar a falar disso, é como se fosse um plano de verdade, né? É isso, e é aquela coisa, né, que olha, vai ser melhor para você, você reduz a sua exposição a ativos encalhados, você reduz a possibilidade do seu presidente ter que dormir de paletó e sapato, porque ele pode ser sequestrado pelo Donald Trump amanhã ou depois. Uhum. Então, assim, tem muitas vantagens, mas é difícil fazer os países enxergarem isso. Ah, que tadinha, viado. Especialmente países que acham, porque assim, eu nunca perguntei isso para a delegação saudita, mas eu não acho que os sauditas imaginem que eles vão viver para sempre de petróleo. O que os sauditas imaginam é que quando esse negócio acabar e quando a demanda tiver que ser reduzida Esse aqui é o problema de falar com alguém que não é colapsista, que não é dumerista. Ninguém vai viver para sempre de coisa nenhuma, né? A gente está vivendo aí o início do colapso da civilização que leva à extinção da espécie humana. Então não tem nada de para sempre. E quando esse negócio acabar, ele fala o petróleo enquanto business, né? Não, a exploração do petróleo vai acabar junto com a civilização. Não vai acabar antes. Ele acha que em algum momento vai acabar. Vamos parar de explorar petróleo. Não. Enquanto tiver gente fazendo coisas no planeta, a gente está queimando petróleo. 80% em 2050, que é o cálculo que se faz para a gente chegar a zerar emissões líquidas em 2050, que é a única maneira da gente ter alguma esperança de não tostar neste planeta, a gente precisa reduzir em 80% a demanda de combustíveis fósseis no mundo. Até 2050. Em 2050. Os sauditas, eles têm a extração de petróleo mais barata do mundo. Então, o cálculo que eles fazem é assim, eu vou ser o last man standing, né? Eu vou ser a última pessoa de pé vendendo petróleo quando todo mundo tiver quebrado, porque o preço vai cair tanto que não vai compensar. Então, e você pergunta para o Brasil quem vai ser o último. Esse é outro mito que eles vivem, que o preço do petróleo vai cair tanto que não vai compensar, né? Que está caindo, ninguém quer saber de petróleo, porque as energias alternativas, bobagem. Para você colocar uma placa solar, explorar os minerais que vão fazer uma placa solar, para tudo isso você usa petróleo. Tá? Não existe nenhuma substituição, existe uma diversificação. O petróleo nunca foi tão desejado, tão consumido, nunca valeu tanto. Se o preço cair um pouco é porque a oferta está gigantesca. Último produtor de petróleo de pé, e eles falam, claro que vamos ser nós, porque nós temos o petróleo mais bonito, cheiroso, leve e que
tem menos carbono na produção. É made in Amazônia. Você pergunta isso para a Venezuela não está em condição de dizer mais nada, mas eles diriam, claro que seremos nós, porque nós temos as maiores jazidas do planeta. Pergunta para a Rússia, para os Estados Unidos, todos os países produtores de petróleo acham que vão ser o último vendedor de petróleo do mundo. E é esse o problema que a gente tem. Ninguém quer dar o primeiro passo porque todo mundo acha que vai ser o último, mas todo mundo já entende que a demanda está caindo. A demanda global de petróleo está caindo, Cláudio Ângelo. Pode estar caindo aí no bairro chique que você mora, onde já tem um ou outro carro movido a energia elétrica. Mas globalmente não, e é globalmente que importa, porque afinal a gente está falando de aquecimento global. Você está querendo enganar quem, cara? Não está caindo, nunca foi tão alta. Você tem tecnologias muito competitivas entrando maciçamente no mercado hoje para reduzir consumo de petróleo. Competitiva, não é competitivo, porque essas tecnologias não competem com o petróleo, porque elas precisam de petróleo para serem viabilizadas. Então ela não está competindo, ela está adicionando. Mas a demanda está caindo mesmo? Porque as curvas de aceleração, pelo menos até 1 ano atrás, 2 anos atrás, eram vertiginosas, né? A curva de aceleração até 1 ou 2 anos atrás eram vertiginosas, ainda são, Bruno. É porque às vezes tem um tempo pro resultado sair. Onde é que você viu? Alessandro Arufino veio com essa ideia no passado de que já tá entrando num pico a demanda global de petróleo. De onde vocês tiraram isso? Me mostra aí, porque eu quero ver. Eu não tô vendo isso. Onde? De onde vocês tiraram? Talvez na Europa, né? Lá na Europa, onde não se produz mais nada, onde só tem turismo de luxo. Tem gente que diz que assim, nós não estamos tendo uma transição, nós estamos tendo uma adição energética. Uhum. Isso é verdade em muitos lugares, mas tem regiões, por exemplo, como a Europa, onde você já está tendo substituição de fato. Na Europa já está tendo substituição de fato. Como se a economia europeia pudesse ser desvinculada do resto da economia do mundo. Como se a Europa fosse uma ilha onde está tendo substituição. Como se eles não estivessem comprando carne, soja, minério da gente aqui. Fala sério. Uma redução, e isso também com a questão de vulnerabilidade geopolítica. Os europeus entenderam que não podem depender de combustível fóssil, porque a maioria dos países da Europa não tem combustível fóssil, eles dependem de importação, dependem da Rússia, dependem dos Estados Unidos, dependem dos árabes, enfim, esse monte vulnerabilidade de vulnerabilidade total do mundo. A Europa não é pioneira na transição energética porque ela quer ver um planeta verde saudável onde todo mundo sobrevive. Ela tem uma vulnerabilidade energética. Então, tem questões de soberania energética, de independência e de custo, que já estão levando muita gente a reduzir a demanda por petróleo. Evidentemente, nós não chegamos no pico da demanda ainda. Tem várias projeções possíveis, de acordo com o cenário que você pinta de cumprimento do Acordo de Paris. Agora ele disse que ainda não chegamos no pico do consumo de petróleo. Ele não tinha acabado de falar. Mas todo mundo já entende que a demanda está caindo. Está caindo na Europa. Você está entendendo? Ele distorce tudo, sabe para quê? Para manter o buzz, para elaborar o frame. Carbonização, mas em algum momento, o pico já deveria ter acontecido, mas em algum momento, na próxima década, a gente vai ter o pico e o declínio. Em algum momento, na próxima década, a gente vai ter o pico e o declínio. De onde que ele tirou isso? De onde? Se todas as tais energias renováveis dependem, para construir uma hidrelétrica, por exemplo, a quantidade de combustível fóssil que você tem que queimar, e para fazer painel solar, e para minerar o painel solar, e para fundir o aço, de onde que ele tirou isso? Que na próxima década a gente vai ter pico e declínio? Isso é mentira, isso é invenção. Tá, então me mostra, cita um artigo, para não dizer que é invenção, fala, olha, tem esse aqui, olha, esse artigo que saiu na Nature, que mostra que o pessoal estudou e viu que vai atingir pico e declínio na próxima década. Cadê esse artigo que eu não tô vendo? Porra, tá querendo enganar. Calma Urgente tá fazendo desinformação. Olha só, que triste fim.
né, da demanda de petróleo. Se der certo. Se alguma coisa... Se as coisas continuarem... Indo mais ou menos nesse caminho. Mesmo com Donald Trump, mesmo com Putin, mesmo com os sauditas mandando em tudo. Mesmo com Trump e Putin, porque a China está inundando o planeta de tecnologia renovável barata. Para isso a China tá comprando, transformando o cerrado em soja, tá querendo minerar tudo, vai minerar as terras indígenas, e para exportar esses painéis solares da China, muito combustível fóssil é gasto, achando que a China vai substituir, achando que a China vai começar a consumir menos petróleo. Isso é loucura. Não, a China nunca consumiu tanto petróleo para conseguir inundar o planeta com essas energias que eu não gosto nem de chamar de renovável, porque uma hora o minério acaba, uma hora os rios secam por causa da Amazônia. Né? São aquelas energias que não são diretamente vindas do petróleo, indiretamente do petróleo, sem dúvida alguma. Aí alguém vai falar: ai, Rodolfo, como você é chato, então fala alguma coisa aí que ajude a contribuir. Ter crescimento, consumir menos, diminuir a demanda. Por que eles não falam disso? Eu digo brincando que eles não falam porque a Alessandra Orofino não deixa, mas eu já vi ela falar, já vimos o decrescimento, é a recessão da pandemia, não sei o que, não. Recessão é uma coisa, decrescimento é outra. Os dois diminuem, só que o decrescimento é planejado. Hoje a fonte mais barata do mundo para gerar eletricidade é painel solar. Se você me perguntar... Sim. Só que para fazer o painel solar você gasta combustível fóssil. Pelo amor de Deus, parece que não entende. Não quer entender, quer enganar, né? Para manter o buzz. Contasse 10 anos atrás, nem para mim, quando você olha a primeira meta do Brasil, a NDC, ela assume, e os estudos que foram feitos antes da NDC, assumiam que o Brasil chegaria em 2020 e poucos, sem nenhum carro elétrico, porque seria caro demais. A NDC do Brasil, a primeira de 2015, ela tinha uma previsão de entrada de energia solar na matriz, solar fotovoltaica, e já era menor do que a realidade dos leilões que já estavam instalando fotovoltaica no Brasil. Ele fala em carro elétrico, depois ele fala em painel solar. E aí o desavisado vai achar que o carro elétrico é movido pelo painel solar, que é a energia solar que vai tocar um carro. Né? Não é. É hidrelétrica. E para isso tem que barrar os rios da Amazônia. E com isso você destrói o que sobra da Amazônia. Era peanuts, era muito pouca coisa naquela época. Então isso está entrando muito forte e muito barato. Então tem uma razão econômica muito forte também para essas energias se disseminarem. Não é só político, né? Tem algo racional no mercado mesmo. Então vamos falar um pouco da... E aí você vê que Bruno Torturra e Alessandro Orofino estão apostando no mercado. Olha, eles são neoliberais, eles estão apostando no mercado como solução climática. E para isso eles precisam distorcer dados. O Gregório fica meio quieto assim nessas conversas. Eu acho que ele é um pouco mais esperto. Da visão do Observatório do Clima em relação ao mapa. Eu sei que vocês publicaram há mais ou menos 15 dias um documento de recomendações. Eu queria que você fizesse mais ou menos um sumário dos pontos mais importantes, aonde você acha que a sociedade civil e as ONGs brasileiras têm a contribuir com a presidência brasileira em relação à construção do próprio mapa. As nossas recomendações foram para o mapa do caminho brasileiro, né? Porque como se não fosse confuso bastante, são dois. São duas coisas, né? São dois mapas, não é verdade? Tem o internacional, que está sendo conduzido pela presidência da COP30, pela Ana Toni e pelo embaixador André Corrêa do Lago, e tem o mapa doméstico. Na verdade tem 3 mapas, é o mapa da floresta, é o mapa doméstico do combustível fóssil e o mapa internacional do combustível fóssil. 3 mapas para fazer, tá todo mundo perdido. Aí teve um pessoal até, o professor Paulo falou: Rodolfo devia estar contribuindo com o mapa do caminho. Não contribuí nada não. Sei nem como é que é para entregar esse mapa do caminho. É para que dia? Tem que fazer no computador ou pode fazer à mão mesmo?
Vamos ver o que Cláudio Ângelo fez do mapa do caminho, né? Porque, diferente de mim, ele tá se esforçando nessa missão. Que decorre diretamente da determinação do Lula, né, dos discursos do Lula de um mapa internacional, mas o Brasil precisa também superar a sua dependência de combustíveis fósseis, portanto, o Lula determinou no final do ano passado que o Conselho Nacional de Política Energética estabelecesse os critérios, fizesse o desenho de como seria essa redução da dependência dos combustíveis fósseis, a superação da dependência dos combustíveis fósseis no Brasil. Que, para absoluto desespero do Alexandre Silveira, ministro. Que desespero de Alexandre Silveira, ele tá rindo à toa, ele tá à vontade, tá mais à vontade que todo mundo no governo. De Minas Energia. O Brasil está na maior produção de petróleo da sua história, foi no ano passado, o recorde absoluto. Nós éramos o 9º produtor, passamos para o 8º. A gente deve estar hoje algo entre 7º e 6º maior produtor de petróleo do mundo. Uau. E aí, no meio dessa festa, o seu chefe fala para você: Silveira, junta aí com seus maiores inimigos, Marina Silva e Fernando Haddad, para propor maneiras da gente diversificar e reduzir a nossa exposição e superar a nossa dependência de combustíveis fósseis. Nossa! Ai! Gente, que tragédia. Tadinha. Primeiro dizer que Haddad é inimigo de Alexandre Silveira é uma falta de compreensão política imensa, né? Haddad, onde é que você tá vendo Haddad? Haddad é parceiro do Silveira, mas digamos que a Marina fosse inimiga mesmo. Quando ele falou senta lá com seus inimigos, né, de acordo com a narrativa do Cláudio Ângelo, o Lula já estava dando uma piscadinha para o Alexandre. Alexandre ele deve ter falado a mesma coisa que eu falei: vem cá, é para quando o trabalho? Tem que entregar, tem que ser em cartolina ou pode ser em papel A4? Ele vai lá, ele vai fingir, ele não vai fazer nada. Que história. Agora vamos ver o que a proposta do Cláudio Ângelo pro mapa do caminho dele, né? Porque o meu só tem assim, o lugar onde a gente parte, onde a gente está, o lugar ali que é não usar combustíveis fósseis, e o meio do caminho. É só falar não usar, né? Agora, como é que é o mapa do caminho? Então, o Brasil está nessa, está tudo atrasado. O prazo era dia 6 de fevereiro, 6, 8 de fevereiro, para que 4 ministérios entregassem os termos de referência para a produção desse mapa do caminho. E o que a gente fez, e só dando mais um passo atrás, Bruno, é isso que a gente espera que todos os países, essa é a reação que a gente espera de todos os países. Uma vez que tem um processo para o internacional rolando, que os países olhem para dentro e falem: tá bom, deixa eu fazer o meu aqui. Uhum. Então, o Brasil está fazendo, a Noruega tem discussões nesse sentido, o Reino Unido já prometeu que iria parar a expansão, e a Colômbia, evidentemente, é outro país, acho que são esses 4 que estão nesse movimento. Estão trabalhando um documento próprio. Estão trabalhando para isso. Uhum. E aí o Observatório do Clima fez uma série de recomendações para o governo, para o mapa do caminho nacional. Então, o que significa a gente ter um mapa, a gente superar a dependência de combustíveis fósseis no Brasil? Significa, por exemplo, acho que para mim essa é a medida mais importante, você começar a estabelecer um calendário para o fim dos leilões de petróleo. Então assim, a gente está aqui nessa PET aqui, vai aqui nesse coisinho aqui. Aqui é a situação atual. Ali é não depender mais do petróleo. Ele conseguiu botar uma coisa aqui no meio do mapa. É o fim do leilão de petróleo. Tá. E como é que vai convencer o pessoal a não ter o fim do leilão de petróleo? Não, mas aí já é outro lugar aqui. Tem que botar aqui no meio do caminho, né? Eu já tô atrapalhando. Tem um ponto, o começo, tem um final, o fim do leilão de petróleo. É um gênio, como diria o Pica-Pau, né? O caminho está quase pronto. Sinalização de que o Brasil vai botar um horizonte na expansão. E, de novo, a expansão da produção de hidrocarbonetos, se você acreditar na Agência Internacional de Energia, é uma coisa que deveria ter parado em 2021. Não deveria ter parado em 2021, não deveria nem ter começado, né? Parou no mundo inteiro, ao contrário, os países estão acelerando. O Brasil tem uma expansão de hidrocarbonetos de produção maior que a da Arábia Saudita. Muito embora a expansão bruta mesmo, grosso, 70% dos novos poços de petróleo sejam
estejam sendo cavados em 5 países, todos desenvolvidos: Estados Unidos, Canadá, Noruega, Reino Unido e Austrália. Austrália Que mais vergonha. o carvão e o gás, enfim. Entendi. 70%, tá. Então, a gente propõe ao governo que comece a pensar num calendário para o fim dos leilões. Pra mim, Como se fosse assim, um cara tá viciado em bebida, né? Não sabe como largar, não tem a menor ideia. Aí tem que fazer um mapa do caminho de como ele vai largar, né? Aí a primeira dica do mapa do caminho é: comece a pensar em parar de comprar bebida, né? Essas que estão em casa aí, vai bebendo. Mas começa a pensar em parar de comprar. Uma puta dica. Nós já estamos com meia hora de vídeo e ainda tem mais meia hora de vídeo deles para reagir. E tá começando a chover, então eu vou parar isso aqui. Conforme for, a gente continua ainda com a parte 3 desse React.